Olá. Bom, no vídeo anterior eu fiquei ali entre falar ou não falar de dados, da diferença entre os dados independentes e dados dependentes, mas resolvi deixar para esse vídeo porque a partir dos dados dependentes é que se faz o teste McNemar. O teste McNemar ele só serve para homogeneidade. Não existe como calcular a dependência entre dois fatores para dados dependentes. Tá? E o que vem a ser dados dependentes e independentes? Os dados independentes, então eu vou tirar do modo de apresentação, que aí vou voltar um monte aqui lá para a tabela de contingência original de dados independentes. Fatores independentes, tá? Esses fatores independentes, quer dizer, a gente não tem relação entre a primeira resposta do tipo A com a primeira resposta do tipo B. Nem a segunda resposta do tipo A com a segunda resposta do tipo B. Por exemplo, fuma ou não fuma? É o fator A. Responder se a pergunta se fuma ou não fuma. E a pergunta B é se é masculino ou feminino. Né? É o sexo da pessoa, do entrevistado. Bom, fumar ou não fumar? Vamos dizer que o fumar é aqui e o não fumar é aqui. Não fuma. Tá? E aqui é masculino e feminino. Quer dizer, não estão conectados essas duas respostas e não estão conectadas a outra resposta. Né? O masculino conectado com o fuma e o feminino conectado. Não, isso não está conectado. O que existe é a gente fazer um teste de independência entre os fatores. Existe relação entre o sexo da pessoa e fumar ou não fumar? Bom, e essa é uma pergunta possível. Agora, não está conectado o ser fumante e masculino e não fumar com feminino. Eles não estão conectados a essas duas respostas. Tá? Não é a mesma resposta. Lá para o teste McNemar, isso precisa estar conectado. Quer dizer, o fator A vai ter duas possibilidades. E o fator B precisa ser as mesmas duas possibilidades. Precisa ser exatamente a mesma. Então, aqui a resposta, essa resposta aqui, ela precisa ser exatamente igual a essa outra resposta. A essa resposta aqui do fator B. E a ausência aqui, é chamado de presença e ausência, eu já vou explicar por quê, mas essa segunda resposta precisa ser equivalente a essa segunda resposta aqui. Tá? Então, é muito comum que esses experimentos sejam do tipo antes e depois. Por exemplo, a gente tem um grupo de alunos que respondem a uma determinada pergunta. Tá? Alguns dizem sim, outros dizem não. E aí eles têm uma aula sobre algum assunto. Aí a gente faz a mesma pergunta para esses alunos e alguns podem mudar de opinião, mas alguns vão responder sim e outros vão responder não. Quer dizer, o sim é para a mesma pergunta. Sim, tal coisa, precisa ser a mesma resposta do sim para tal coisa. Tem que ser a mesma pergunta, só que depois. Tá? Então, se a gente puder conectar essa resposta com essa e essa com essa, isso é uma tabela de contingência de dados dependentes. Tá? Dados dependentes. Aqui ela é meio parecida, né? Muito parecida com dados independentes. Eu coloquei uma cor mais azul aqui, para separar de dados independentes, que tem mais a ver com laranja e tal. Então, dados dependentes, teste McNemar é só aqui para teste de homogeneidade. Os dados independentes tinha teste de homogeneidade e independência. Os dados dependentes só faz o teste de homogeneidade, tá? O teste McNemar. E presença e ausência por causa do artigo original lá de 1947, em que o sujeito, né, o Kim McNemar, idealizou no artigo dele a presença do fator A ou a ausência do fator A. Mas mais tarde se percebeu que não é necessário que haja presença ou ausência do fator. Né? Pode ser uma resposta do tipo sim ou não, ou pode ser participa ou não participa, ou, né? Enfim. Mas o que é muito importante é que essa resposta aqui esteja conectada com essa daqui. E essa resposta aqui seja exatamente a mesma coisa que essa daqui.
Feito isso, vamos ver um exemplo em que isso possa... primeiro vamos ver como é que é a matemática do teste McNemar. Bom, olhando aqui até a tabela de contingência, a ideia básica do teste é que... Vou pegar uma canetinha aqui. A proporção de presença de A precisa ser igual à proporção de presença de B, ao mesmo tempo que a proporção de ausência de A precisa ser a mesma que a ausência de B. Isso, tá, conforme as letras aqui que estão sendo usadas, tá, o A, o B, o C e o D nessas posições, é a mesma coisa que dizer que a proporção de A mais B, tá, a proporção de A mais a proporção de B é igual à proporção de A mais a proporção de C. Aonde está visto isso aqui? Ó? Proporção de A mais a proporção de B tem que ser a mesma coisa que a proporção de A mais a proporção de C. E por outro lado, outra equação aqui, outra igualdade é a proporção de C mais a proporção de D tem de ser igual à proporção de B mais a proporção de D. Então tá aqui, ó. C mais D, B mais D. Claro, né, gente, aqui daria para cancelar aqui, né? Aqui não precisa do A, né? Que tem dos dois lados igual, e aqui não precisa do D, que tem dos dois lados do igual. Ou seja, as duas equivalem, ó. A proporção de B é igual à proporção de C, a proporção de C é igual à proporção de B. Porque no final das contas, simplificando, dá isso, tá? Então, ou seja, a hipótese nula, a hipótese de igualdade, quer dizer a proporção de B é igual à proporção de C. E a hipótese alternativa é diferente, né? A proporção de C é diferente da proporção de D, significativamente diferente. Tá? Olhando isso até aqui, quer dizer, os elementos A e D não influenciam na conta, tá? Porque eles foram cancelados aqui, né? Então, os elementos que não trocam de ausência para presença ou presença para ausência, esses não entram na conta final, né? O teste McNemar original, Q quadrado M aqui de McNemar, tá? É B menos C quadrado sobre B mais C. Invariavelmente, isso é comparado com o valor crítico da distribuição Q quadrado para 1 grau de liberdade, por causa que essa tabela de contingência é 2 por 2. Tá? Então, número de linhas menos 1 dá 1, número de colunas menos 1 dá 1, e 1 vezes 1 dá 1. Então, invariavelmente, o número de graus de liberdade é 1 aqui, tá? Agora, um detalhe, né? O teste McNemar, ele originalmente é proposto para a tabela de contingência 2 por 2, porém, existe para outras dimensões, tá? Mas sempre quadradas. Então, pode ser 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante, tá? O que se sabe é que o maior poder estatístico acontece para tabelas 2 por 2. Eu nem trago aqui o exemplo 3 por 3, porque eu já sei de outras publicações que o poder estatístico, que é a probabilidade de cometer o erro do tipo 2, é alta para 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Quanto maior a dimensão, menor é o poder do teste. Então eu só trago aqui tabela de contingência 2 por 2 do teste McNemar. Ok. O teste de McNemar, ele também apresenta uma correção de continuidade. Tá? Essa correção de continuidade, ela foi proposta em 1948, portanto, um ano só depois do artigo original do McNemar, por um sujeito chamado Allen Edwards. Tá, também tem esse artigo, esses artigos históricos aí, eles estão todos disponíveis aí para as pessoas poderem acessar. Então, caso o número de elementos B mais o número de elementos C for menor que 25, se propõe-se, né, fazer a correção de continuidade aqui, botando um menos 1 e deixando em módulo, né, a diferença B menos C. Isso, então, a gente vai verificar, né, se o B mais C for maior ou igual a 25, faz sem correção de continuidade. Caso contrário, faz com correção de continuidade. Bom, gente, essa correção de continuidade ela é feita para pequeno número de elementos porque ela se aproxima dos testes exatos da tabela de contingência 2 por 2 de dados dependentes. Tá? Para falar bem a verdade, existe 2 testes
para dados dependentes 2x2, que se chama o teste exato e o teste meio exato. Não quer dizer que seja exato pela metade. Aqui o meio aqui é por causa de um fator 0,5 que é colocado num lugar da conta aí, tá? Esse teste exato e o teste meio exato utilizam a distribuição binomial para fazer os testes, tá? Contudo, eu não vou colocar esses testes aqui porque já é demonstrado que mesmo que esses testes sejam exatos, eles são tradicionalmente encarados como excessivamente conservadores, né? Aceitando excessivamente a hipótese nula, sem chance para a hipótese alternativa. O teste exato se usa para quando b mais c for maior ou igual a 6, caso contrário se usa o teste chamado de meio exato ou meio P, tá? O meio P exato. Teste P exato e teste meio P exato, né? Então eu coloquei 3 referências, né, que discutem bastante essa ideia, mas os poderes envolvidos do teste McNemar, em geral, são maiores do que os testes exatos. Portanto, por causa disso, eu nem trago aqui os testes exatos para dados dependentes. Então, vou fazer um exemplo aqui, né? Aqui só tem teste de homogeneidade, quando os dados são dependentes, não existe dados de independência. Esse exemplo ele existe. Ele foi inspirado num exemplo que está lá no livro do Arango, tá? É a minha referência 2 aqui. Então, exemplo 7. Para avaliar o uso da droga mesilato de dihidroergocristina, essa droga, ela existe, tá? Não, parece aí que tem Cristina, né? Que foi da cabeça do professor inventando o nome aí, mas existe, tá? Pode ser pesquisado na internet. Ela é usada para desordens cardiovasculares crônicas. Foi realizado um amplo estudo. Aqui tem um errinho aqui, um estudo que contou com 2.197 participantes. Tá? Esse exemplo ele foi inspirado, mas não está igual lá no livro. Tá? Todos fizeram um teste de memória equivalente antes e depois de terem recebido a droga sob metodologia adequada. Quer dizer, gente, quando faz um teste de memória, tu não pode fazer exatamente o mesmo teste depois. Tu tem que fazer um teste equivalente, mas não exatamente igual, porque senão a pessoa já aprendeu o teste, né? Então, um teste equivalente do tipo antes e depois. Os dados estão em anexo. Montar a tabela de contingência. Ao nível de 5%, o tratamento se mostrou significativo, quer dizer, usar mesilato de dihidroergocristina deu um resultado positivo. Eu vou tirar do modo de... Tá? Não existe tabela de contingência aqui, a gente tem dados brutos. E vou pegar aqui, então, tabela com os dados brutos, estão aqui, ó, exemplo 7. Tá. Como é que é a tabela, então? Então, o paciente de número 1, ele, antes de tomar a droga, lá para a memória, ele errou o teste de memória. Mas depois que ele já tinha tomado a droga, ele também errou. Tá, o paciente número 2, a mesma coisa. O paciente número 3, primeiro, antes de tomar a droga, ele errou o teste de memória e depois de tomar a droga, ele acertou. Já o paciente 4, olha aqui, ó, é o contrário. Antes de tomar a droga, ele acertou e depois ele errou. Né? Então, isso aqui é contra a droga, né? Então, existe de todo modo aqui, né? E o que deixa a digital aqui de que os dados são dependentes, né? A resposta, as duas respostas possíveis no antes é correto e incorreto. E que são exatamente as duas respostas possíveis no depois, correto e incorreto. Então é isso que caracteriza dados dependentes. Tá? As duas possibilidades de resposta antes são as mesmas duas possibilidades de resposta do tipo depois. Nenhum dos exemplos anteriores era desse tipo. Por exemplo, nem me lembro mais o que é isso aqui. Aqui, ó. Por exemplo, antes eram dados dependentes, lá do exemplo que é número exemplo 3. Leão e tigre não são iguais às respostas sim e não do tipo contaminado. Outro, qualquer aqui. Legalização de aborto, a favor e contra, mesmo que a favor e a favor pareça ser a mesma coisa, é a favor de uma coisa e a favor de outra coisa.
Não é exatamente o mesmo a favor e o mesmo contra. Né? Mas aqui não, aqui é incorreto e correto o mesmo, um teste equivalente. Tá? Então acertou o teste memória, errou o teste memória antes, acertou o teste memória ou errou o teste memória depois. Como esse vídeo está passando de 15 minutos, eu vou deixar ele por aqui, continuo no próximo. Até mais!